Olá pessoal, bem-vindos à nossa análise do GGRC11, olhando para o relatório de setembro de 2025. E olha, foi um mês bem movimentado para o fundo, viu? Teve captação de recursos, aquisições novas e um crescimento bem forte na base de cotistas. Bora mergulhar nesses detalhes para entender o que tudo isso quer dizer. E a gente já começa com um número que impressiona, né? Mais de 213 milhões de reais. Isso foi o que o fundo conseguiu captar só na primeira etapa da sua 10ª emissão. Sabe o que isso significa? Confiança do mercado na gestão e, claro, dá um fôlego, um poder de fogo enorme para o fundo continuar crescendo. E essa confiança toda a gente vê refletida aqui, ó. Mais de 6 mil novos cotistas, em um único mês. Isso dá um crescimento de mais de 3% na base de investidores. É um sinal bem claro, né? O GGRC11 está cada vez mais no radar do pessoal. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai passar por um resumo do mês, entender o DNA do fundo, olhar as grandes movimentações, os resultados e dividendos, analisar a carteira de ativos e, no final, fechar com um balanço do gestor. Bem completinho. Vamos lá, começando pelo resumo geral do que rolou. Setembro, sem dúvida nenhuma, foi um mês de pura expansão estratégica para o GGRC11. Então, para resumir o mês em alguns pontos-chave, primeiro a distribuição de 10 centavos por cota, que se manteve, depois a compra do imóvel Greenhouse, teve também a conclusão da compra de ativos do fundo BLMG11, e claro, o sucesso da captação de recursos e aquele crescimento no número de cotistas que a gente já comentou. Foi um mês bem cheio, né? Ok, mas para a gente entender o porquê de tudo isso, é super importante a gente conhecer o DNA do fundo. Qual é a estratégia por trás de tudo? O foco do GGR111 é em imóveis comerciais, ok? Mas o pulo do gato está no tipo de contrato. Eles focam em locações que a gente chama de atípicas, como built to suit. Basicamente, o imóvel é feito sob medida para o inquilino. E o resultado disso? Contratos super longos com multas de rescisão bem altas, o que no fim do dia significa uma receita muito mais previsível e segura para o fundo. É uma bela proteção. E os números aqui mostram o tamanho da operação. Olha só, a gente está falando de um patrimônio de quase 1 bilhão e 900 milhões de reais. Isso tudo distribuído em 34 ativos, que juntos somam mais de 630 mil metros quadrados. E um detalhe importante, o prazo médio dos contratos é de mais de 5 anos e meio. Isso reforça bem aquela ideia de estabilidade que a gente falou, né? Beleza, agora que a gente já entendeu o DNA do fundo, vamos para o prato principal da nossa análise, as grandes movimentações de setembro. É aqui que a gente vê a estratégia de crescimento acontecendo na prática. Dá para a gente dividir essa expansão em 3 atos, como se fosse uma peça. Ato 1, a compra do imóvel Greenhouse, um ativo logístico super estratégico lá em Indaiatuba. Ato 2, a finalização da aquisição dos ativos do BLMG11. Isso trouxe para o portfólio não só cotas de outro fundo, AAA, mas também um terreno com potencial gigante de desenvolvimento. E o terceiro ato, que é o que paga a conta de tudo isso, o sucesso daquela 10ª emissão de cotas. Tudo isso é muito legal, a estratégia, as compras, mas e o dinheiro? Como isso se reflete nos números? Vamos dar uma olhada agora no desempenho financeiro do GGRC11. Bom, o fundo manteve a consistência e distribuiu 10 centavos por cota. Se a gente pegar o preço da cota no fim do mês, isso dá um dividend yield de 0,99%, só em setembro. Anualizado, isso chega perto de 12%. É um retorno bem expressivo, convenhamos. Agora, olha que interessante essa comparação de longo prazo. Desde que começou, lá em 2017, o GGRC11 já entregou uma rentabilidade acumulada de mais de 86%. Isso é mais do que o IFIX, que é o principal índice do nosso mercado. Ou seja, mostra uma gestão que, historicamente, sabe agregar valor. E esse gráfico aqui é ótimo para visualizar isso. A barrinha azul do GGRC11 mostra um dividend yield anualizado de quase 12%. Compare isso com a média dos seus pares, que está em 9,5%. É um prêmio, um spread bem gordo. E se a gente comparar com um título do Tesouro, a diferença é ainda maior. Resumindo, o retorno é bem atrativo, mesmo colocando outras opções de investimento na mesa. Ok, já vimos que a performance financeira está boa, mas agora vamos abrir o capô e dar uma olhada no motor do fundo, a carteira de ativos. No final das contas, é a qualidade dos imóveis que sustenta tudo isso, né? A gente vê aqui que a maior fatia do bolo, quase 60%, está em imóveis logísticos. É um setor que continua super aquecido, principalmente por causa do e-commerce. O resto se divide entre industrial e híbrido. Então é um portfólio focado, mas com uma diversificação interna interessante. E por falar em diversificação, esse gráfico aqui é fundamental. Ele mostra que a receita do fundo não vem de um lugar só.
Tem comércio varejista, alimentos e bebidas, máquinas e pestas. Essa pulverização dos inquilinos por vários setores da economia deixa o fundo muito mais resistente se um desses setores tiver algum problema. E a inflação, como fica? Bom, a proteção está aqui. Quase 90% dos contratos são reajustados pelo IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Na prática, isso quer dizer que quando os preços sobem na economia, a receita do fundo tende a acompanhar, o que protege o poder de compra dos dividendos. Então, resumindo a história toda, a saúde dos contratos do fundo está muito boa. A gente tem a segurança dos contratos atípicos, uma ocupação altíssima com a vacância lá embaixo, em menos de 5%, e um fôlego de longo prazo, já que quase metade dos contratos só vence depois de 2030. É uma combinação muito poderosa de segurança com previsibilidade. Bom, chegamos na reta final. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e fazer um balanço do que o gestor apresentou nesse relatório. Olhando os pontos fortes, fica claro, é uma gestão ativa que está buscando crescimento, com um portfólio bem resiliente e que paga dividendos consistentes. Já com pontos de atenção, a cota ainda está sendo negociada com um desconto em relação ao valor patrimonial, ou seja, o preço no mercado está abaixo do valor teórico dos ativos. E segundo o próprio gestor, esse valor patrimonial ainda nem reflete todo o potencial dos projetos que estão rolando. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Com toda essa expansão acontecendo, com o portfólio sendo reforçado, será que o GGR-C11 está se preparando para um novo ciclo de valorização, tanto nos dividendos quanto no preço da cota? Para finalizar, é sempre bom lembrar, essa análise é puramente informativa, para fins de estudo mesmo, tá? Ela é toda baseada no relatório que o próprio gestor publicou. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. A decisão de comprar, vender ou manter um ativo é sempre pessoal. Muito obrigada pela companhia